terceira aula da semana dos programas de autocontrole para a indústria de alimentos. E até agora nós já aprendemos o que são os PACs, aprendemos a desenvolver os documentos do PAC e precisamos, então, implantar, monitorar e verificar os programas. E aí eu pergunto para você, como é que a gente implanta um programa de qualidade em uma indústria de alimentos, hein? Pensa aí, dá um pause no vídeo para você pensar. Mas a minha resposta é através de treinamentos, para a gente tirar aquilo que está no papel e passar para a linha de produção, que é composta por pessoas. Essas pessoas precisam estar muito bem treinadas naquilo que elas precisam fazer. E isso é válido para todo e qualquer elemento de inspeção. Então, se eu tenho o meu procedimento ali padronizado para limpeza da caixa d'água, eu pego aquelas referências e treino a pessoa ou as pessoas responsáveis pela higienização da caixa d'água. Se eu vou fazer um treinamento de PPHO e na empresa tem uma equipe que é responsável por essa parte de higienização e sanitização dos equipamentos e áreas fabris, eu vou preparar um treinamento para esse grupo de pessoas, né? Para essa equipe. Então, muitas vezes o treinamento não é bem recebido pela alta direção ou pelo setor de produção, especialmente em empresas que não têm a cultura de segurança de alimentos, porque eles parecem ser redução de produtividade, porque precisam parar algum setor. Mas organizem esses treinamentos de forma com que eles sejam específicos para cada um desses elementos e das equipes que vão executá-los, né? Então, como eu dei exemplo, se é PPHO, eu não preciso parar toda a minha linha de produção, sendo que eu tenho uma equipe específica para fazer essa atividade dentro da empresa, né? Eu não preciso pegar o colaborador que é responsável pelo almoxarifado para treiná-lo limpeza e sanitização de equipamento, que é uma atividade que ele não vai fazer. Pelo contrário, ele precisa receber um treinamento de como manter o almoxarifado organizado e limpo para manter a qualidade dos produtos, a segurança dos produtos, no que está relacionado ao âmbito do almoxarifado. Então, por exemplo, receber o produto, verificar a nota fiscal, verificar se veio acompanhado de ficha técnica, né, de laudo de análise, integridade e limpeza das embalagens, limpeza das prateleiras, a acessibilidade das prateleiras para manter essa limpeza, organizar os produtos de tal forma com que o primeiro que entre seja o primeiro que saia, né? Fazer o FIFO, para que não tenha aquele problema de perder ingrediente por ter atingido o prazo de validade, conseguir controlar direitinho ali nos arquivos dele o que ele tem estocado, né? Então, o que entrou e o que saiu, para que a produção não seja prejudicada pela falta de algum ingrediente. Então, é conhecer ali as atividades de cada um dos colaboradores para que eles sejam treinados com relação a isso e se tornem muito bons com relação ao que eles fazem. Muitas vezes, eles vão precisar receber mais de um treinamento, né? Ou esses treinamentos precisam ser reciclados com uma determinada frequência, especialmente quando a gente percebe que está caindo ali na rotina e estão permitindo que algumas coisas que não são padronizadas sejam feitas, aí esses treinamentos precisam ser reciclados, mas aí vai mais da prática mesmo, da cultura de cada uma dessas empresas. Então, treinamento é o segredo para tirar qualquer programa de qualidade do papel e levar para a área de produção, levar para a área fabril, tá? Então, isso vale, claro, para os PACs também. Então, esses PACs funcionando muito bem, né, padronizados, a gente pode partir para a parte de monitoramento. O que é um monitoramento? É aquele que nós descrevemos lá no PAC, que ele vai ser a checagem ali com uma determinada frequência, por exemplo, diária, ou a cada hora, se o elemento de inspeção está dentro dos padrões que foram criados no documento do PAC.
justamente para evitar desvio no elemento de inspeção, que, consequentemente, pode gerar um desvio no alimento. Então, quando ele é checado ali com essa frequência, que ele é monitorado, qualquer desvio que possa acontecer, qualquer erro, imediatamente vai ser observado e aí as atitudes, as ações corretivas podem ser adotadas mais rapidamente. Isso evita que um produto não conforme vá para o mercado consumidor, coloque em risco a saúde do consumidor, evita que a empresa tenha que passar por programas de recolhimento, que acabam expondo a imagem da empresa ali, né? Porque o recolhimento, ele passa aí nas mídias, então fica uma imagem ruim associada à empresa. Então, por isso que é importante monitorar com uma certa frequência, e essa frequência depende da vulnerabilidade, né, do risco ali que uma alteração no elemento de inspeção possa gerar no alimento, para que os eventuais erros possam ser corrigidos rapidamente. E isso é feito através dos checklists de monitoramento, por um colaborador próprio da empresa. Então, pode ser alguém da produção, alguém que seja parte do controle de qualidade, que normalmente é chamado de inspetor ou de monitor, e é extremamente importante também que esse colaborador seja treinado no que ele vai fazer. Porque muitas vezes, como eu disse, se for um colaborador da produção, ele não tem um conhecimento teórico sobre a produção segura de alimentos, como nós temos. Mas ele precisa saber que aquilo que ele está ali acompanhando diariamente tem determinada importância sobre essa segurança do alimento. E por quê? Né? Ele precisa entender o porquê. Porque quando ele entende, fica muito mais fácil dele fazer esse monitoramento, né? De fazer essa checagem. Então, uma outra parte aí de treinamentos também, desses monitores, inspetores, às vezes no início, eles precisam que os parâmetros venham escritos junto da planilha, do checklist de monitoramento, até que aquilo se torne rotina e eles já olharam tanto para aqueles números que acabam sendo decorados, né? Mas no início pode ser interessante sim colocar ali ao final da planilha, para que ele não se confunda, para que ele não esqueça, e isso acabe resultando em um erro de monitoramento. Deve ser acompanhado também nos primeiros dias, às vezes até nas primeiras semanas, até que a gente tenha confiança de soltá-lo ali para fazer o serviço sozinho. E todos estes treinamentos, tanto esses de equipe para implantar os PACs, como para capacitar os inspetores, é interessante ter um cronograma aí, tanto para nós como empresa seguirmos, como também para que a gente seja auditado, né? Porque os treinamentos fazem parte também dos autocontroles. Então, é interessante criar, assim, um documento à parte ou um anexo aí, se for no grande manual da qualidade, colocando as datas dos treinamentos, os temas que vão ser abordados e a quais equipes ou colaboradores que eles serão aplicados. E a partir do momento que eles vão acontecendo, eles vão sendo registrados em ata, né? Então, a ata do treinamento, que descreve ali na íntegra o assunto que foi tratado e consta a assinatura de todos os participantes concordando que receberam aquele conteúdo ali, ela é a prova de que o treinamento aconteceu. E isso é interessante também para quando somos auditados, tá? Então, eu trouxe aqui um checklist para a gente dar uma olhadinha. Vou compartilhar ele agora e ele está anexo aí também no e-mail. Eu trouxe o registro de monitoramento, higiene e saúde dos colaboradores, porque acredito que sejam itens que todos nós da indústria de alimentos estamos muito acostumados com o que é certo e com o que é errado. Mas a primeira coisa que eu tenho que saber aqui, quando eu vou criar essa primeira coluna de itens de verificação, são os padrões que foram estabelecidos lá no documento do PAC, né? Então, o que a gente estabeleceu ali como padrão, que por sua vez foi retirado lá das nossas legislações de referência, são os itens que nós vamos verificar em loco. Então, no caso de colaboradores, o que é que a gente normalmente olha, né? Uniforme limpo e passado, se está usando ou não objetos de adornos, botas limpas. Na entrada da área fabril se faz a higienização de mãos e botas.
Unhas limpas, aparadas e sem esmalte, não usar barba, né? O que mais? Os EPIs também limpos, o uso de touca correto, cobrindo todo o cabelo, não portar objetos nos bolsos. Se tiver algum sintoma de doença, o colaborador também tem que ser treinado no sentido de comunicar um supervisor qualquer questão de saúde que ele tenha, porque isso vai ser avaliado, né, dentro da empresa mesmo, ou por um especialista, por um médico, e muitas vezes ele nem precisa ser afastado do trabalho, ele tem condições físicas de continuar trabalhando e pode ser realocado aí para um outro setor em que não tenha contato direto com a produção de alimentos. Então, não vai ter os seus dias descontados, não vai ser afastado, mas também não vai colocar em risco a produção de alimentos. Então, não falam sobre os alimentos, não apresentam ferimentos na mão, enfim, tudo aquilo que, pelas boas práticas de fabricação de alimentos, nós já sabemos que é o correto de se encontrar em um manipulador, certo? E aí, o que eu coloquei aqui nas demais colunas? Considerei que esse monitoramento ele vai ser feito direto em um mesmo piso, onde estão os setores da sala de abate, a desossa e a embalagem. E aí, cada uma dessas células aqui, ó, que combina o meu setor com o item que eu estou verificando, eu vou treinar o meu inspetor a preencher com as siglas NC, C ou NA. E eu trago elas aqui no final da planilha, né? A explicação que o NC é não conforme, o C é conforme, e o NA quando o item de verificação não é aplicável àquele setor. A gente tem que colocar porque ele pode acontecer. Nesse caso aqui de colaborador é muito difícil, porque em todo setor a gente tem pelo menos uma pessoa trabalhando, senão o setor não funciona. Mas, para efeito de vocês levarem isso para outras planilhas, é uma informação interessante. Então, o colaborador vai ser treinado aqui, e ele vai preenchendo ali, em loco, todos esses itens que ele está observando para todas as áreas. No caso de uma não conformidade, é interessante também a gente colocar uma coluna para que essa não conformidade seja descrita, seja detalhada, porque esse documento aqui, ele vai servir aqui de histórico para nós da empresa e para o próprio fiscal verificar a forma como nós estamos trabalhando. Então, todos os registros são de extrema importância. São esses registros aqui que embasam a boa implementação do nosso PAC e que também nos torna auditáveis. Então, é sempre muito bom colocar aqui a coluna para que o colaborador descreva qual foi a não conformidade que aconteceu, e aí depois a ação corretiva que foi adotada. Então, a ação corretiva aqui nesse momento, né, no momento que a gente olha para o monitoramento, é aquela ação imediata, aquela ação que foi adotada somente para corrigir aquele problema. Pode ser necessário que uma investigação mais profunda seja feita para corrigir um outro problema, né, um problema prévio, eu costumo chamar de causa raiz, e isso normalmente se a não conformidade for frequente, for reincidente, para evitar que ela aconteça mais vezes, né? Mas isso não vai ser registrado aqui nessa planilha, aqui são ações imediatas. A assinatura aqui de quem foi responsável pela ação corretiva, então vamos supor que seja a falta de um uniforme. O colaborador alega que o uniforme dele está sujo porque na lavanderia não foi realizada a limpeza. Então, alguém lá da lavanderia vai fornecer um uniforme novo. Então, percebam que é alguém de fora até aqui desse setor, mas ele vai assinar como responsável por ter executado essa correção. E aí a gente coloca aqui também, né, o prazo máximo para que isso aconteça. Nesse caso aqui de colaboradores, os prazos normalmente são curtos, porque o colaborador ele é um foco muito importante de contaminação cruzada por produto. Então, a gente tem que garantir mesmo que eles estejam cumprindo as regras. E a verificação da ação corretiva, né? A verificação se o que foi proposto realmente foi feito e se funcionou, se resolveu a não conformidade, se resolveu o problema, tá? Por quem pode ser, aí aqui vai ser um visto também de quem fez a verificação. Quem é que pode fazer isso? Depende de como isso foi padronizado lá no PAC também.
pode ser o próprio monitor, e se existir possibilidade, pode ser uma pessoa responsável, né, que tem uma função hierárquica superior à do monitor, como, por exemplo, um gerente de qualidade, né, que vai ser acionado ali no momento em que uma não conformidade foi identificada. Então, ele não participa desse monitoramento frequente, mas quando existe a não conformidade, ele é solicitado. E aí ele volta também para verificar a eficiência dessa correção, né? Mas com relação a isso, não existe nenhuma exigência. Existe aquilo que foi descrito no PAC. E aí, o que foi descrito no PAC é o que deve ser cumprido aqui, tá? A frequência com que esse monitoramento aqui vai ser feito, isso depende também do que foi descrito lá. Normalmente, em uma empresa que trabalha só com um turno de trabalho, eu gosto de fazer esse monitoramento aqui 2 vezes. Então, a empresa que começa ali 8 horas da manhã e vai até às 17h58, por exemplo, 17h56, o turno de quase 8 horas de trabalho por dia, para dar as 44 semanais. Eu faço um monitoramento de manhã e um monitoramento à tarde, né? Então, são 2 planilhas aqui diferentes. E aí, aqui no final também, eu coloco que o responsável pelo monitoramento, né, assine, se responsabilizando aqui pelo preenchimento do checklist, a data e a hora. Então, como é feita 2 vezes ao dia, é muito importante colocar a hora, porque uma pode ter sido às 9h45 da manhã e a outra às 15h04, né? Então, 3h04 da tarde. Isso mostra que foi feito em períodos diferentes, né? Mostra a condição que os nossos colaboradores voltaram depois do almoço. E é importante também revezar esses horários, né? Não deixa marcado aí 15 horas da tarde, não. Né? 3 horas da tarde, não deixa isso marcado, não. Senão os colaboradores acostumam com esse horário e se eles estiverem fazendo alguma coisa que é irregular, eles corrigem ali naquele momento, depois que o monitor sai, eles voltam a fazer errado. Então, eles sempre vão saber que é no período da manhã e da tarde, mas eles nunca estarão preparados para o horário, eles sempre vão ser pegos de surpresa, até que as boas práticas passem a fazer parte do dia a dia deles, né? E se torne rotina. Então, aqui é interessante identificar o momento em que esse monitoramento foi feito, tá? No PAC, né? Porque normalmente, como eu mostrei na última aula, essa planilha aqui, ela vai num anexo do PAC, lá podem constar as informações de por quem ela foi elaborada, a última versão dela, né, quando ela foi corrigida, a próxima vez que ela vai ser revisada, enfim. Mas aqui na planilha mesmo que o monitor vai para a área de produção, eu não vejo essa necessidade também. Mas fica a critério de vocês. Uma outra coisa importante é que eu trago ela sem logo, né? Eu trago ela sem formatação nenhuma. Mas é claro que dentro da área de produção a gente vai ali, coloca logo, coloca as informações da empresa, a gente deixa essa planilha mais bonita. Mas eu trago ela enxuta assim, justamente para que ela sirva de base para quem tá recebendo, para poder colocar a própria formatação, tá? E aí a gente parte, então... e aí uma outra coisa importante, que eu já comentei na primeira aula. O que nós tínhamos até 2017 era a exigência que todo esse monitoramento fosse feito no papel. Então, a gente acumulava uma quantidade de papel na sala do controle de qualidade, que não era brincadeira. Aí, com a atualização do RISPO-A, já existe a permissão de que o monitoramento seja feito de forma digital. Então, hoje existem empresas que fornecem softwares para programas de autocontrole. Então, a empresa que tem condições, né, vai adquirir esse software, porque não é só aquisição de software, é aquisição de recursos para os monitores também. Porque aí eles passam aí para a linha de produção, usando, por exemplo, aparelhos celulares, tablets ou computadores mesmo que fiquem fixos ali em determinado setor, para poderem acessar esse software e fazerem os lançamentos ali do monitoramento,
tá? Isso também vai ser adequado de acordo com a realidade da empresa, mas só para vocês saberem que hoje isso é possível e que a gente não precisa mais acumular pilhas de papéis como era anteriormente. E aí, para a gente encerrar essa aula, vem a parte da verificação. O que é verificar? Eu vou parar de compartilhar aqui, só para não confundir vocês. Deixa eu ver como é que eu faço isso. Consegui, beleza. Então, nós vamos para a parte de verificação. O que é a verificação? Uma pessoa, parte da empresa, que tenha um cargo num nível hierárquico superior, como, por exemplo, o responsável técnico, o gerente de qualidade, né, que além de ter um cargo alto dentro da empresa, tenha também um conhecimento aí, base de produção e de segurança de alimentos, ele precisa verificar se o trabalho do monitor está batendo com aquilo que é encontrado na área de produção. Então, a verificação, ela significa confrontar esses checklists do monitoramento com o que é encontrado em loco. Então, é feita a verificação também para todos os elementos de inspeção, porém com uma frequência maior que o monitoramento. Por exemplo, para esse checklist que eu acabei de mostrar, que ele é feito 2 vezes ao dia, a pessoa responsável por verificar, ela vai fazer essa função de verificação 1 vez por semana. Então, o que é que ela vai fazer? Ela vai pegar esses checklists, vai verificar ali se tudo estava marcado como conforme, né? Se teve alguma não conformidade, muitas vezes ele até participou já da correção dessa não conformidade, e vai andar ali pela fábrica para ver se os colaboradores realmente estão com o hábito de usar o uniforme limpo, de usar a touca da forma correta, se não falam sobre os alimentos, para ver se aquela informação ali ela é verídica. E até para o monitor também não entrar numa rotina ali de trabalho e acabar deixando de prestar atenção em detalhes que são importantes no trabalho de checagem dele. Então, o que precisa estar descrito ali no PAC? A pessoa responsável pela verificação, o cargo que ela ocupa e, em cada PAC, a frequência com que essa verificação vai ser realizada. Frequência e a forma como ela vai ser realizada. Porque a forma, então já dei o exemplo da frequência, né? Esse dos colaboradores seria semanalmente. E como que isso vai ser feito? O responsável pela verificação não precisa fazer tudo que o monitor faz. Muitas vezes ele pega 10% das unidades de inspeção e faz a verificação daqueles 10%. Então, vamos pensar nisso agora para um outro PAC que fica mais fácil esse exemplo. Então, vamos pensar em PPHO. Quem monitora o PPHO passa ali olhando cada equipamento, cada cantinho de sala, cada fresta de janela, passa observando isso tudo, em cada setor, em cada sala, em cada área de produção. Quem vai fazer a verificação vai pegar 10% dessas salas só. Então, ele entra ali numa sala de abate, por exemplo, e não vai olhar todos os equipamentos. Ele olha o box de atordoamento, ele olha a serra de peito, ele olha a sala da inspeção, e isso representa uma porcentagem do total. Se bateu com o que estava no checklist de monitoramento, ok, tá? Até porque ele tem muitos outros trabalhos além desse. Então, não dá para fazer tudo que o monitor fez mesmo, nem faz sentido repetir o trabalho. Então, estabelece ali uma porcentagem de 5 a 10% das unidades de inspeção e ele faz essa conferência. Vamos supor que nessa parte também tem análise de SWAB, né? Faz um esfregaço na superfície do equipamento e leva para crescimento de cultura em laboratório. Aí o monitor já fez isso em vários equipamentos. Imagina quem está verificando fazer de novo. Isso é muito caro para a empresa, é inviável, né? Além de um gasto muito maior de tempo, tem um gasto maior de dinheiro aí também. Então, ele pode pegar uma única unidade, faz o esfregaço do SWAB, bateu o resultado, beleza. Agora, muitas vezes, se algum monitor tiver ali com uma planilha que está entrando em contraste com o que o verificador está encontrando, pode ser necessário avaliar mais unidades de inspeção, para poder confirmar que aquelas inconsistências estão acontecendo.
Então, isso muito depende também do que a empresa está vivendo. E só fazendo um parênteses aqui, que eu acabei usando um termo que eu não utilizei nas aulas anteriores, que é a unidade de inspeção. Entendam como unidade de inspeção cada unidade mínima que vai ser inspecionada com relação a um elemento de inspeção. Então, se a gente fala de PPHO, e eu estou ali numa sala de abate, que foi o que eu usei o exemplo, então o box de atordoamento é uma unidade de inspeção dentro do elemento de inspeção PPHO, tá? A nória de carcaça é uma unidade de inspeção, a calha de sangria, as facas dos manipuladores, que são instrumentos que eles utilizam, as chairas para molar, o que mais? Então, os alicates para cortar os mocotós, as serras de carcaça, serra de peito, enfim, tudo que faz parte ali é uma unidade que vai ser inspecionada individualmente. Então, ao mesmo tempo que eu posso ter uma conforme, eu posso ter a outra não conforme, porque elas são separadas, né? Elas são individuais. Então, por isso que é importante, naqueles itens de verificação, que eu coloquei ali no checklist que a gente acabou de ver, num PPHO, por exemplo, seria cada uma dessas unidades que seria avaliada individualmente, tá? Então, isso permite que uma esteja conforme e a outra não conforme, porque elas são independentes. Então, de acordo aí com a conferência desse checklist, se está tudo batendo, se está tudo ok, pode manter essa porcentagem mais baixa, 5%. Se está tendo inconsistência, né, se os resultados são divergentes, a pessoa que verifica vai precisar aumentar essa quantidade de unidades de inspeção para tentar achar se realmente existe um erro. E como que ela faz essa verificação também? Pode utilizar o mesmo checklist do monitor, né? Vai utilizar o mesmo checklist, só que ele não vai ser preenchido na íntegra e a frequência dele, ali, a data vai ser de uma vez na semana só. E esqueci a outra coisa que eu queria falar. Como é que esquece no final da aula, gente? E eu nem tive Covid, hein? Isso aí é só a maternidade que fez comigo. Então, deixar claro ali no PAC também que ele vai utilizar a mesma planilha, o mesmo checklist, a frequência com que ele vai fazer isso. E no caso de não conformidades, registrar também tanto a não conformidade observada como a ação corretiva adotada, tá? Eu acho que era isso que eu queria falar para encerrar a verificação. Caso seja alguma outra coisa e eu lembre, a gente tem a oportunidade aí de mais uma aula e, claro, os nossos contatos frequentes pelas mídias sociais, eu acrescento. Mas a verificação é isso, então ela precisa estar muito bem clara ali a forma como ela vai acontecer, né, essa frequência. Lembrei, ainda bem, antes de terminar a aula, lembrei. Esses 5% ou esses 10% das unidades de inspeção, o critério de escolha também deve estar descrito lá no PAC. Por mais empírico que ele seja, tipo sorteio, né? A partir de um sorteio, passei a caneta aqui em cima do meu checklist, quando eu parei, é essa unidade de inspeção que eu vou verificar, tá? Por mais empírico que isso pareça, também tem que estar descrito lá, porque o fiscal tem que saber qual é o critério que nós estamos utilizando para verificação. Se ele discordar, ele vai dar a sugestão dele, mas podem ter certeza que não é alvo de autuação, né? Não é alvo de não conformidade. Se tiver descrito ali essa explicação de como eu escolho os 5% da minha unidade de inspeção, o máximo que ele vai fazer é discordar e propor a forma que ele acha melhor, tá? Mas é importante estar descrito justamente para dar abertura para essa discussão, para mostrar que existe o critério e para dar abertura para essa discussão, ok? Então, era isso, gente. Mais uma vez, uns 30 minutinhos aí. Agradeço o prestígio de todos e até a última aula sobre como gerenciar os PACs, que é muito legal. Vai ser para a gente fechar com chave de ouro. Até lá!